Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando aqui, pela TV Capital, canal 9.1, o programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que acompanha diariamente ao meio-dia, aqui na TV Capital, canal 9.1, o programa No Ar. Aqui a gente ajuda você a pensar. Tratamos basicamente dos bastidores das notícias. E o fim de semana, Robertinho, como é que foi, meu amigo? Foi bom, Márcio. Foi bom, final de semana bom, desejando a todos um ótimo início de semana, uma ótima segunda-feira. Segunda-feira sempre é... Então, desejando uma ótima semana aí para todos que nos acompanham e vamos aí trazer aí notícias de vários contextos aqui, tanto aqui no estado quanto a nível internacional, Márcio. Isso, Roberto Barros. O seguinte, final de semana, começa na sexta, a gente costuma dizer que começa logo na sexta. Só que a nossa seara aqui, que é a seara das informações, das notícias, caindo mais para o lado da política, nós tivemos o encontro do PSB, que o que era a ideia inicial? Era a filiação dos deputados estaduais e federais ao PSB, que é a nova casa do senador Cid Gomes. E isso aconteceu sexta-feira aqui em Fortaleza, um evento foi muito prestigiado, inclusive com o governador Elmano, com o presidente nacional Carlos Siqueira, com o vice-presidente da República Geraldo Alckmin, e o Cid foi o centro das atenções. Sim. Como não poderia ser diferente, Roberto. Não poderia ser diferente. Agora, além das filiações, nós tivemos outros momentos dentro desse evento, o que também não foi surpresa no sentido que, quando o político se reúne, as conjecturas, foi lançada até candidata em 2030, para você ter noção. Não é que foi lançada, foi citada, que era um bom nome. Roberto, você acompanhou, não presencialmente, mas soube das notícias lá desse evento. Como é que foi, meu amigo? Isso aí, Márcio. A gente teve essa filiação do PSB, novos deputados estaduais, principalmente, entrando. Inclusive alguns que a gente só soube na hora, né? Como a deputada, soube pouco tempo antes, no caso, né? Como a deputada... A mulher do Arcelon, a Marta, né? Detalhe, ela não está vindo do PDT, ela saiu do PL. Aí, para ela não correr o risco de perder o mandato, ela deve ter tido a carta ali, não divulgou, mas deve estar na manga dela, deve estar na manga. Deve ter alguma carta, até porque a gente já viu que o presidente nacional do PL, o Valdemar, ele não faz questão quando o cara não quer ficar. Ele vem liberando vários. E cá entre nós, deputado estadual, geralmente vereador, prefeito, o lance deles é senador e deputado federal. Não, mas é isso que eu estou dizendo, ele não faz nem questão porque ele liberou dois. Ele liberou sem entrar com nenhuma ação o Yuri do Paredão, aqui do Ceará, e também o Júnior Mano. Os dois foram expulsos do partido e puderam ir para outro partido sem perder o mandato, entendeu? Então, eu às vezes, Roberto, eu acho que deve ter tido ação nos bastidores, sabe? Ali para a saída dos dois. Porque o que chamou a atenção os deputados dos dois casos, são importantes para qualquer partido em Brasília. Claro. O que chamou a atenção dos dois casos, antes da gente voltar para o tema, é que os dois tiraram licença e outros deputados assumiram. Do PL, né? Outros suplentes. Que, né? Aliás, Roberto, só um parênteses aqui no que você está falando. A cada dia mais é importante a gente observar uma coisa. Ou quando um grupo, ou um partido ou uma federação elege, 3 deputados, ou ele prestigia os suplentes, ou na próxima eleição ele está... O PL, por exemplo, prestigiou 4 suplentes já. Não, então, aí quando for agora, ele tem moral para chegar e dizer, olha, se você vier para cá, eu tenho condição de... Você atingir você vai assumir. Se você ficar entre aqui, se eu fizer 4, eu garanto que os 4 depois, ele tem credibilidade. Agora, partido que não tem credibilidade, que fala uma coisa e não cumpre, sabe o que acontece? Ele tem dificuldade de formar legenda. Fechou o parênteses, bora continuar o outro assunto. Vamos continuar o PSB. Chamou a atenção, Márcio, o lançamento, né? Eu tenho 2 fatos que me chamaram a atenção, na verdade.
o lançamento que o Cid fez do deputado federal Júnior Mano na candidatura ao Senado. Ou seja, o Júnior Mano não era candidato de si próprio. O lançamento, essa história do Júnior está indo dizer que é candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado... Não foi coisa que surgiu dele, né? Dele próprio. Pode até ter surgido dele, mas ele conseguiu apoios. Exato. Né? E aí isso causa uma situação porque dentro do grupo do governo a gente tem pelo menos 3 a 4 lançamentos de candidatura ao Senado, né? A gente, além do Júnior Mano, que no começo só tinha falado ele que seria candidato devido ao número nunca de uma grande liderança. Nunca uma grande liderança tinha falado, né? No começo ele tinha falado, eu sou candidato ao Senado Federal, porque ele tinha conseguido eleger um bom número de prefeitos na última eleição, mas não teve só ele, né, Márcio? A gente tem outros nomes já postos dentro da base do governo. O Guimarães, do PT, o Eunício, do MDB, e o Chiquinho Feitosa, do Republicano. Ele é o quarto nome, lembrando que nós temos 2 vagas. Exato. Estão em jogo 2/3 do Senado. Agora, um detalhe também a gente vai. Se esses 4 forem realmente candidatos, eles vão ter que ir por campos opostos. Uns vão para a oposição, outros vão para a situação. Né? Porque dificilmente o governo vai lançar mais do que 2. Vai ser 2. Desses 4, eu tenho quase certeza, Márcio, nenhum vai arriscar. Se não tiver o apoio do governo, nenhum deles arrisca ir sozinho. Ou vira oposição. Pode ir. Vai que o PSB lança candidato, que eu acho pouco provável. O Júnior Mano iria, eu estou dando um exemplo. Aí chamou a atenção esse fato, né? Do Cid falar. Não foi o Júnior Mano falar, foi o Cid, uma das principais lideranças do Estado, quem elegeu mais prefeitos aqui no Estado do Ceará, falando, o Júnior Mano pode ser o nosso candidato em 2026, né? O nosso candidato ao Senado. O PSB, se lançar candidato, o Júnior Mano será esse nome. O que chama a atenção é porque o Júnior Mano está envolto, Márcio, daquela situação que a gente já trouxe aqui, está sendo investigado, né? E o Cid falou também que acredita na inocência dele, né? Em relação àquela questão das emendas, né, Você Márcio? sabe um detalhe, Roberto? Talvez você não tenha prestado atenção. Da onde é que partiram as denúncias que o prefeito do Choró hoje está envolvido, o prefeito eleito que não assumiu ainda está envolvido, Júnior Mano está envolvido. De onde é que começou tudo isso, você sabe? Foi candidato, não foi? Pronto. Ex-prefeita Ex-prefeita Rosário, esposa do ex-prefeito e ex-deputado Ximenes. Você sabe quem a Rosário era ligada? Era. No passado. MDB. Eunício Oliveira. Ela passou boa parte da vida dela junto ao deputado Eunício, ex-senador Eunício. Quando foi aos 45 do segundo tempo, ela tirou o cara do MDB, que foi o candidato dela que perdeu, que era o secretário de saúde, de educação dela, e colocou para que partido? Republicanos. E, para quem não sabe, o Chiquinho tem uma grande fazenda, o Chiquinho Feitosa tem uma grande fazenda lá em Canidé. Então, o que é que acontece? Inclusive o Chiquinho ficou de vir aqui conversar conosco. Vamos convidar todo mundo. Né? Eu já fiz o convite, estou guardando aqui a data de confirmação da vinda do mesmo. Então, Roberto, olha como é a ironia da coisa. Se é combinado ou não sei te dizer. Mas olha a ironia. As denúncias que partiram contra o Júnior Mano partiram de uma aliada do pré-candidato também ao Senado, Chiquinho Feitosa, do Republicanos. E ela é uma ex-aliada de muito tempo de um outro ex-candidato, que é o deputado, hoje deputado federal, Eunício Oliveira. Então, tudo está muito ligado, né? Agora, o Eunício, eu acho que não está muito feliz com ela, porque eu me lembro... Não está não, mas... Não... eu me lembro, teve um evento do MDB em 2023, que eu estive presente, e ela estava lá, e ela levou esse cara como se fosse... O Eunício tratou como se fosse um dos candidatos do MDB na época, né? Tudo. O secretário de Educação. Isso, ele levou ela, chamou lá em cima, ela e ele. Ele aqui vai ser nosso candidato do MDB lá. Eu acho que ele não está muito feliz com como trataram ele, porque ele tratou lá com uma certeza, né? Mas, enfim, tem esse elefante na frente para o Júnior Mano, que é essa investigação. A gente tem o prefeito eleito do Choró, Bebeto Queiroz, ainda foragido há mais de 32 dias, Márcio. Rapaz, infelizmente... Ainda foragido. Detalhe só para chamar, tinha faixa lá do Bebeto Queiroz dizendo apoiar
o Cid Gomes lá no evento. Não, né? mas eu acho que essa faixa eles resgataram na época da convenção do Choró e Foi? Mas Não era tinha. Assembleia. Então era em outro momento, não era agora não. Ou então alguém fez para ironizar. Pode ser. Alguém pode ter fez sido. para sacanear. Eu Mas era não na tive Assembleia. presente lá. Eu Era não na estive Assembleia. presente lá. Eu Com sei por cer- causa das grades. Pode ser que seja na época da convenção do PL, que foi uma convenção que o Bebeto Queiroz apoiou o Júnior Mano, mandou Pode uma ser. faixa, tá entendendo? Não, mas era apoio ao Cid, não era o Júnior Mano, não. Mas eu tenho quase convicção, Roberto, que uma altura dessa do campeonato, o Bebeto Queiroz não vai estar preocupado em mandar fazer uma faixa, não, né? Eu também acho que não. Até porque ele tá fora Até ainda. porque ele tá fora. Ah, o cara aí, vem cá, quem foi que mandou tu fazer essa faixa faixa aqui? aí. Me dá o endereço dele aí. Entendeu? Não, e esse questão do Bebeto Queiroz é o elefante na sala também, né? Não é massa. Pro Júnior Mano e para várias pessoas. Né? E A gente agora, não sabe e o esse que momento, acontece. Roberto, que a gente. Eu vou voltar a tentar convidar o Júnior Mano também. E esse momento que a gente tem que entender que tem 3 deputados federais alvos da PGE, Exato. da Procuradoria-Geral, né, da PGR. PGR, aliás, né, do Estado, da República. Da República. Isso. 3 deputados oriundos do PL. E 2 do Maranhão e 1 do Sergipe. E esses deputados estão no foco, nesse momento, de muitos problemas. Aquela história das vendas das emendas. Exato. Né? E essa história de emenda, desde o ano passado, emenda PIX, emenda não sei o quê, emenda não sei o quê, tá sabe? Um rebuliço. Um reboliço né? muito grande desde o ano passado, né? Desde que o Flávio Dino peitou essa história, ó, eu sou ministro, agora eu vou enfrentar isso. E detalhe, o Flávio Dino foi senador e foi deputado, se você não lembra. Senador nem assumiu. Nem assumiu, mas foi eleito, né? Foi eleito senador. Agora Mas assumir, ele não deputado assumiu, não. federal, ele exerceu o mandato todo. Faz Antes de tempo, ser mas governador, exerceu, antes de ser foi governador. Então, assim, o Flávio Dino, ele era juiz de carreira. Apesar que ele exerceu o mandato de deputado, na época não tinha as emendas obrigatórias. Tudo bem, né? mas conviveu ali em Brasília. Não com os mesmos Conviveu. personagens, mas conviveu. Talvez até com alguns que ainda são deputados de vários mandatos, né? Claro. Mas ele sabe o que são os bastidores de Brasília. Entendeu? Então, assim, questionável ou não, o reboliço está aí, que o homem tem o poder. Entendeu? Aí, voltando à história do PSB, você enumerava, você falou os 2 aí já? Era em relação a Eu tenho isso. mais algumas informações. Vamos lá. Nem todos os deputados que saíram do PDT acompanharam Isso chama a atenção também. o senador Cid. Primeiro, deputado Oriel, que é secretário do governador Elmano, de Pesca, um dia antes já tinha se filiado ao PT. Exato. Certo? Um dia antes já tinha se filiado ao PT. E para mim, a grande surpresa... Essa foi que pegou todo mundo. Isso, para mim, a Então grande... até ficou... Foi mais até do que a ida da Marta para lá. É porque o Júnior Mano já estava lá, é ligado ao grupo dele. né? E o Acilon sempre foi de centro-esquerda, meu povo. Sim. O Acilon sempre foi de centro-esquerda. Nunca foi essa história de centro-direita, de direita, não. Então, ele está no canto certo lá, a esposa dele, o grupo dele, entendeu? A grande surpresa foi o deputado Bruno Pedrosa. que era suplente, agora se efetivou, Bruno Pedrosa ficar no PDT. Porque os 4 deputados que estavam no PDT, que estão no PDT, mais o Bruno, que é o 5º, eles hoje se declaram oposição. Exato. Eles hoje se declaram oposição. Então, a ida do Bruno Pedrosa para lá, para mim, me causou muita surpresa. A não ida. né? Perdão, a permanência No do PDT. deputado Bruno Pedrosa no PDT, para mim, foi assim, a grande situação dessas mudanças. A não mudança do Júnior, do Bruno. Outra coisa, dizem que aí eu tenho que apurar que o deputado Mauro Filho não saiu do PDT. Nem o deputado Edilvan. Só que o Mauro Filho talvez permaneça ou dispute pelo PDT ou mais na frente mude. O deputado Edilvan, dizem interlocutores que ele dá sinal de ir para o PT.
Inclusive, ele hoje é secretário do PT. Secretário lá do Evandro, de Educação. De Educação de Fortaleza. De Fortaleza. Então, é bem possível mesmo disso acontecer. E não me surpreenderia. Ele tem o estilo dele é mais à esquerda mesmo, né? Ele sempre... Toda a atuação dele, desde que ele é deputado federal. Outra coisa, Roberto, que chamou também a atenção. Cid Gomes, quando foi falar da Fernanda Pacobaíba, que hoje ela foi secretária, foi adjunta há muito tempo da Fazenda, isso. Aí quando o Mauro Filho saiu para voltar para ser deputado, ela assumiu, foi secretária aqui no estado de Ceará, hoje é secretária de uma pasta muito importante no Ministério da Educação do governo Lula. O Cid foi se referir a Pacobaíba, Fernanda Pacobaíba, e disse: eu tenho grandes planos para você, eu não faço nada, fico pensando, ele dizendo, né? Faço nada, fico pensando, quem sabe não lanço você em 2020... quando é? 2030, sucedeu o Elmano, a gente lança você e tal. Tem pensamentos grandes, então... Foi um nome que nunca estava ali no radar, que o Cid incluiu, não sei se falou da boca para fora, mas vindo de um cara que tem a expertise de eleições como o Cid tem, que tem um mandato de senador, 2 outros de governador, né? Enfim, é um cara que a gente não pode menosprezar o que ele diz. Com certeza. Certo, Roberto? Com certeza. Então, é isso. A gente... PSB vira a maior bancada agora da Assembleia, da né, Assembleia Márcio? e da Câmara. Agora, carece, e até porque também, Roberto, nós temos essa questão do deputado que hoje é secretário de Turismo do Estado do Ceará, o Bismarck, ele não vai para o PSB, ele vai para o Podemos a priori, que é controlado no estado do Ceará pelo pai dele. Né? A família dele pelo que pai manda, dele, entendeu? A família dele que manda no partido, né, Márcio? Então, é esperado que ele fosse, até para tentar construir Mas uma isso chapa, não é um rompimento, nem nada não, relação ao Cid Gomes, pelo contrário. Dizem até... Que ele foi para ali por pedido do Cid, né? Exatamente. Dizem até que o Bismarck é o deputado federal mais próximo do Cid. Exato. Mais até do que o Leônidas lá de Sobral. Que, aliás, não disputa mais reeleição. É as informações que eu tenho. São as informações que eu tenho. É a informação que eu obtive. Que ele não disputa mais a reeleição. Da outra vez ele só assumiu como suplente dessa última, né? Dessa última, das duas últimas ele assumiu como suplente. Um ele efetivou E agora rápido, estão mais fragilizados lá, porque estão sem a prefeitura, né? Exato, Quer dizer, a tendência é que a votação diminua. A tendência é que a votação diminua. Roberto, eu acho que em relação a isso a gente já deu uma explanada geral. Já deu. Né? Já deu uma explanada geral aí sobre essa questão. O PSB é hoje o partido que reúne a maior quantidade de prefeitos do Ceará, a maior bancada da Assembleia Legislativa e só carece mais de um pouquinho de informação a maior bancada federal. Então, só que verificar direitinho quem foi que realmente foi para o PSB a nível, ainda não dá para saber, nível federal. Possui um senador da República pelo Ceará, enfim. Agora, só para finalizar, o Ceará não existe mais uma liderança. Tudo bem que hoje é o Camilo, que é o grande líder, mas não é incontestável. Teve uma época do Tasso, aí o Tasso, e aqui o Tasso mandato está resolvido. Hoje em dia não é mais assim, Roberto. O Cid foi por um tempo assim também. Pronto, mas foi Cid barra Ciro, né? Que eram os dois. Aí foi o Camilo, mas aí começou muita gente ali no tabuleiro querer se mexer. Exato. É um outro assunto, depois a gente comenta sobre isso. Vamos lá, Márcio, vamos trocar de assunto. A gente sempre trata aqui da questão da insegurança pública. Um dado me chamou a atenção no final de semana, Márcio. O jornal O Povo trouxe o dado em relação à questão da insegurança no interior do estado. Isso porque no ano de 2024 foi o ano que a gente teve o maior percentual de mortes no interior do estado. No sentido assim... Isso contando de 2009, foi quando, de 2009 para cá, quando a Secretaria de Segurança começou a armazenar números, esses dados, entendeu? Então, o que acontece? Essa série histórica. Essa série histórica aí.
O ano passado, né, foi o ano onde a gente teve o maior percentual em relação a homicídios no interior do estado. E quando eu falo interior, tira a região metropolitana, tira a capital. Foi quase meio a meio, né? Foi quase meio a meio, foi 48,5% dos homicídios no ano passado, Márcio, no interior do estado, mostrando a universalização do crime no estado do Ceará. Não é mais Só algo da capital Roberto, região metropolitana. 3.272 pessoas perderam a vida dessa forma. Exato. Aí o interior foram 1.000... Você quase pega 50% praticamente. É 50%, 1.600, 1.600 e você sabe pouco, que né? Quando tira Fortaleza e região metropolitana, o interior não é, digamos, 50% da população. Exato, exato. Não, e a gente sabe disso. É o que mostra a questão da insegurança, né? A questão da violência, né? A gente vê, por exemplo, cidades como Groaíra, cidade pequena, Márcio, tendo mais de 130, a estatística, né? 130 por 1.000 habitantes, né? Quando eles fazem aquela estatística do número de mortes com o número de habitantes, né? A gente pega cidades como Itapipoca, está vivendo uma questão muito forte na questão da insegurança pública, entre outros, né? O interior realmente está numa situação muito preocupante, Márcio. E esse dado só confirma essa questão de que o crime organizado está em todo o estado do Ceará, não só Fortaleza e Caucaia e Maracanaú e região metropolitana. Detalhe, Roberto, isso é um fato, esses números que a Secretaria desde 2009 mostra, esse fenômeno, vamos chamar de fenômeno da violência no interior, da violência que vem constantemente em cidades pequenas, em médias do nosso estado, até 2016 era disparado Fortaleza mais. Aí depois de 2016 para cá... Que foi quando as facções começaram a agir mais fortemente no interior. Exato. E isso não é coincidência, Márcio. O número pega de 2017 um aumento, apesar de percentual não representar isso, mas 2017 foi o ano mais violento da história do Ceará, foram mais de 5.000 homicídios, e só no interior teve mais de 1.700 homicídios no interior. Então ele pega esse ano de 2017, que é o ano da virada, que é quando as facções criminosas começam a atuar. Inclusive a gente teve na época, Márcio, o governador Camilo negando por muitos meses, dizendo não existe facção. O então governador Camilo. Na época era governador, por isso que eu falei na época. Falando que não existe facção. E elas começaram a agir, a dominar bairros, dominar cidades, né? Quando eu digo dominar, eles é uma lei paralela mesmo, é uma lei paralela. Então, é um fenômeno de 2017 para cá, foi quando elas começam a agir, e não é coincidência que esses números aumentam desse ano, porque é quando as facções começam a dominar territórios aqui no estado. Eu acho que isso é muito significativo, sabe, Roberto? Eu acho que isso é muito importante a gente observar essa informação, que os números estão aí para serem mostrados. O jornal O Povo, que é um jornal de grande circulação, um dos maiores do nosso estado, mostrou isso, né? A gente aqui reflete essa informação. Então é o seguinte, pessoal, ou as atitudes são tomadas de forma concreta, ou esses números, ano que vem, a gente vai estar trazendo aqui, infelizmente, números maiores. E por sinal, janeiro de 2025, percentualmente já representa 50% o interior, já tem um dado de janeiro, já está meio a meio com capital e região metropolitana. Então o interior já está mostrando, isso aí não é novo, não é algo, e algo que vai continuar se o governo não tomar as atitudes certas, né? O governo e outras autoridades, né? Eu não boto só em um, eu acho que várias autoridades aí podem ajudar, a justiça também. Então a gente tem que ter uma força-tarefa específica e contínua para combater essas facções que são responsáveis na grande maioria desses homicídios. Márcio. Ok, Roberto. Eu acho que esse assunto aqui, ele infelizmente vai ser pauta muito tempo, muitas vezes do nosso programa. Eu queria dizer que esse programa, o programa No Ar, é reprisado de manhãzinha cedo na Rádio Clube, de 5h30 às 6 horas da manhã, na Rádio Clube 1200, tá bom? E nós apresentamos o programa Contraponto lá, e diariamente eu
nós convidamos lá na rádio também as pessoas a acompanharem aqui na TV Capital o programa no ar. Roberto, vamos agora dar uma viajada nos nossos assuntos? Vamos para internacionalizar o assunto. Né? Vamos lá, vamos falar do Donald Trump, que é o homem mais falado do mundo. Não tem nem um mês de governo. Né? Exatamente. Bom, a gente estava esperando o momento que chegasse algo que afetasse aqui, batesse a porta do brasileiro. Chegou a questão das deportações, que inclusive sexta-feira passada, Roberto, foram para cá. Foi o primeiro voo que Fortaleza, pessoal, a partir de agora, os voos que tiverem vindo dos Estados Unidos vêm direto para cá, para o aeroporto de Fortaleza. Faz total e o sentido. Avião, e também sabe por quê? O argumento que foi usado por parte do governo, porque faz com que passe menos horas acorrentado e algemado. Faz sentido até por causa que é mais perto de Isso. E até para você fazer toda a realocação. Porque aí, eles vêm lá algemados e acorrentados uns nos outros, e quando chegam aqui são libertos. Né? E o avião da FAB já estava esperando no aeroporto Pinto Martins, isso sexta-feira passada. Bom, quando foi no fim de semana, o Donald Trump anunciou... Foi ontem, viu isso aí? Pois é, 25% de aumento no imposto do aço... Tributação, né? Do imposto americano lá, né? Do aço e do ferro... Alumínio. Não, do alumínio. Aço e alumínio. Aço e alumínio das compras americanas. O que é que o Brasil tem a ver? O Brasil tem a ver o seguinte, que até 2023, o Brasil era o terceiro país que mais exportava aço para os Estados Unidos. Em 2024, os números ainda preliminares mostram que o Brasil ultrapassou o México nas exportações, ou seja, hoje o Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, se esses dados se confirmarem de 2024. Então, nós temos, em termos de aço, de uma maneira geral, a balança ela é favorável aos Estados Unidos. Mas, em termos desse produto específico, ela é bem favorável ao Brasil, porque os Estados Unidos só faz comprar. Certo? Só faz comprar. Então, empresas brasileiras como Gerdau, Usiminas, que são duas gigantes, né? do setor. Eu não sei se a Aço Cearense aqui faz essa... Venda para lá, né? Que é outra eu não sei. Também. Pois é. Então, eu creio, Roberto, que isso aí vai ser das primeiras coisas que vai afetar e vai gerar... Já aconteceu, da outra vez que o Trump foi presidente, o Bolsonaro não reagiu, que era o presidente da época. Vamos esperar o que é que o Lula vem a dizer. Na verdade, na época o Bolsonaro conversou com o Trump e ele desfez o percentual, né, que na época iria comprar. Ele tentou fazer realmente. Isso eu falei aqui no programa, Márcio, no ar. Eu falei que era questão de tempo de atingir o Brasil, não esperaria diferente. Agora, se o governo brasileiro quiser tributar o americano, a mercadoria americana é tributada em 95% aqui no Brasil. Então, se reduzir para 25%, tá bom, viu, para os Estados Unidos. Então, lá a mercadoria brasileira, quando vai para lá, é tributada em 5%, né, atualmente. Então, seria um aumento de 20% na tributação de mercadoria brasileira para os Estados Unidos. Né? Ele ficou em assinar hoje isso. Isso ainda não foi assinado, mas ele já anunciou. Ele anunciou ontem. Ele anunciou ontem em uma entrevista lá na Casa Branca, né? Ele já anunciou que irá fazer e deve estar assinando hoje. A gente tem que ver como vai ser. Mas realmente afeta, né? Porque você aumenta a tributação, vai diminuir a exportação e a gente vai ver como vai afetar e como o governo brasileiro vai se tratar sobre isso, né, Márcio? Como o governo vai se portar em relação a isso. Eu acho que isso aí é a grande questão. Como é que o governo vai se posicionar? Roberto, estamos caminhando no final do programa. Tinha um outro assunto que a gente pode até deixar para amanhã, que a revista Veja publicou há pouco tempo, nessa manhã de segunda-feira, que foi que, segundo fontes ligadas ao governo federal... Ao governo Lula, ao governo federal, pessoal da embaixada, isso. Disseram que o Moraes não vai para os Estados Unidos, não, tem perigo de ficar por lá. Exato. Amanhã a gente traz isso, tá bom? A gente vai trazer isso amanhã e vai ter mais desdobramento sobre isso. Agradecer, né, Roberto? Agradecer a todos que acompanham o programa no ar, com o Márcio Aurélio, com o Roberto Barros. Amanhã a gente trazendo mais notícias
sobre diversos assuntos a nível de Estado, município, Brasil e mundo, Márcio. Um abraço a todos e até amanhã.